dedicação. Vale a pena. Muito bom. Olá, nós estamos iniciando mais um programa em Discussão com Vida e hoje o tema do nosso debate é sobre a privatização do Jardim Zoológico e do Jardim Botânico. Logicamente que nós estamos aqui numa posição contrária a essa privatização, que é representada por um projeto de lei que está tramitando na Assembleia Legislativa, que é o PL 183, que está em debate na Assembleia Legislativa. E nós estamos recebendo aqui a honrosa presença da Marisa Domingos, que é pesquisadora do Instituto de Botânica, da Daniela Gurgel, que é médica e veterinária, e já participou também de audiências aqui na LESP, e também do Júlio César Franco de Oliveira, farmacêutico e doutor em bioquímica pela USP. Muito obrigado pela presença de vocês que estão militando nessa causa, fazendo a defesa desses dois grandes patrimônios do estado de São Paulo, que estão correndo esse risco agora de serem privatizados, de serem desmontados e entregues para a iniciativa privada, perdendo a sua função pública. Por isso que nós estamos hoje aqui numa grande luta, irmanados, para que o projeto não seja aprovado. Queria começar com a Marisa Domingos, que é pesquisadora do Instituto de Botânica. Eu queria que você falasse um pouquinho do Jardim Botânico, né? Do Instituto e do Jardim Botânico. Qual a importância do Jardim Botânico para São Paulo? O que São Paulo ganha com, né? As pessoas frequentam o Jardim Botânico, eu frequento já, né? Mas lá tem pesquisa também, tem um instituto de pesquisa. Eu queria que você falasse para o telespectador, Marisa, da importância do Instituto e do Jardim Botânico. Ok. Então, inicialmente, eu quero agradecer, né, o convite e a oportunidade de esclarecer e de mostrar exatamente o que nós fazemos lá no Instituto de Botânica. O Jardim Botânico, então, é um órgão que foi criado há 90 anos atrás. Então, ele tem 90 anos, em 1928, e ele foi principalmente concebido para lazer contemplativo e conservação, né? Então, e pesquisa, né? Então, o Jardim Botânico tem essa missão principal, que é oferecer educação, oferecer áreas, né? Áreas naturais para a população, para fins educativos, principalmente. Então, não é uma área de lazer, não é uma área onde se pode andar de bicicleta, se pode jogar futebol, fazer churrasco. Realmente é uma área com muita tendência para a educação, né? E o Jardim Botânico, então, ele foi criado em 1928, 10 anos antes da criação do Instituto de Botânica. Então, na verdade, o Jardim Botânico foi um embrião, né, do Instituto de Botânica. Como o Jardim Botânico ele tem a função, né, de pesquisa científica, né, então o Instituto de Botânica passou a gerenciar, a cuidar do Jardim Botânico. Então, são duas coisas que não podem ser tratadas separadamente, né? Embora somente o Jardim Botânico seja para visitação, toda a manutenção desse jardim, todo o cuidado dele é feito pelo Instituto de Botânica, que é uma instituição de pesquisa, né? Entre as muitas que existem no estado de São Paulo. Então, nós somos, o Instituto de Botânica, então, é ligado de administração direta da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, né? E temos a função de fazer pesquisa em diferentes áreas da botânica, né? Então, o Instituto de Botânica completou o ano passado 80 anos, né? E nós temos um corpo de pesquisadores muito diversificado. Então, nós temos diferentes especialistas, né, lá
na área de botânica, especialistas em taxonomia, no conhecimento das diferentes grupos de plantas existentes no estado de São Paulo, né? Nós temos especialistas em algas, fungos, briófitas, pteridófitas, são as samambaias, nós temos as plantas superiores, então a gente tem muitos especialistas em orquídeas, e são pessoas que trabalham com a identificação, né, das plantas, trabalham com a filogenia, ou seja, com a relação que existe evolutiva entre as espécies, né? Então essa é uma linha de pesquisa básica. Nós temos também um grupo bastante forte de pesquisa na área de ecologia, de impactos ambientais, tanto em ecossistemas terrestres, no bioma Mata Atlântica, do estado de São Paulo, no Cerrado, como em ambiente aquático também. Principalmente, temos pesquisadores que trabalham com limnologia, né, com a ecologia de ecossistemas aquáticos de água doce, e temos também pessoas especialistas em taxonomia de algas marinhas, e temos um grupo de ecologia de impactos, que por acaso eu estou envolvida, né? Principalmente impactos de mudanças climáticas e poluentes atmosféricos em floresta, em fragmentos florestais que existem no estado de São Paulo. E ainda tem um grupo que trabalha com biotecnologia, produzindo tecnologia para a produção de plantas, para conservação de sementes e uma infinidade de outros trabalhos. Assim, só um pequeno... Eu vou voltar, a gente vai voltar no Jardim Botânico. Daniela, nós conhecemos, a população conhece o Jardim Zoológico, acho que todas as pessoas pelo menos da cidade de São Paulo, da Grande São Paulo, já visitaram. Uma boa parte da população já visitou o Jardim Zoológico. Nós conhecemos o Jardim Zoológico, a superfície do Jardim Zoológico, né? Que é a visitação comum, que são as visitações feitas pela população e por escolas, sobretudo também por escolas públicas e privadas. Mas, além disso, existe muita produção científica, muita pesquisa também. Queria que você falasse um pouco do que existe por detrás do Jardim Zoológico, que não aparece para a população. Então, Gianazzi, o zoológico, ele tem esses 3 pilares, né? A pesquisa, a conservação e a educação. A educação, como você disse, é uma coisa que é bem conhecida com o público, né? Que é a parte de educação mesmo para o público em geral. São as escolas, os visitantes, deles conhecerem os animais. Muita gente, principalmente num país como o Brasil, não vai conhecer um animal se não for no zoológico, né? Isso do ponto de vista de bem-estar animal, que é com que eu trabalho, está longe de ser o que a gente espera um animal dentro de um zoológico, mas é hoje o que a gente tem mundialmente falando. Daqui para frente vai ser outra história, mas hoje é o que a gente tem. O ideal seria o santuário, né? Hoje. Santuário é uma coisa bem grande da gente falar, a gente pode até falar em outra oportunidade, mas seria o animal dentro do habitat dele. Certo. Mas o Zoológico de São Paulo, falando dele, é referência mundial em bem-estar animal, para a gente ter noção disso. E a gente está falando em comparação com o zoológico de Los Angeles, um zoológico de Nova York, quer dizer, são zoológicos de grandes cidades de primeiro mundo. Então, é um zoológico muito, muito bem amparado. Agora, falando de pesquisa, para a gente ter noção, um parâmetro, a Faculdade de Medicina Veterinária da USP produziu em 2018 80 trabalhos que foram publicados. O zoológico produziu dentro dele 58. Quer dizer, a gente está falando de uma faculdade que é tida a melhor da América Latina, com um zoológico. Quer dizer, é muito importante o trabalho científica. É em parceria com a universidade? Sim, é em parceria. Eles têm um mestrado, um curso de mestrado junto com a UFSC, né, que é a Faculdade Federal de São Carlos. É um curso de mestrado lá.
e eles também têm trabalhos que são produzidos com outras universidades dentro do zoológico. Então, quer dizer, é um trabalho muito grande de pesquisa que eles têm no zoológico. Então, a gente está falando de um lugar que não é uma universidade, mas que produz quase igual uma universidade. Eu não estou falando de uma universidade particular, eu estou falando de uma grande universidade, que é a Universidade de São Paulo. E tudo isso é da sociedade até agora. Não é de uma empresa privada, não, é da sociedade. Então, a gente tem que ver isso, a gente tem que analisar com muito cuidado isso. E é muito importante a gente estar podendo colocar isso, né, através de você, a gente pode colocar num programa como da TV Alesp, para a sociedade saber o que está acontecendo. Porque todo esse aparato é tudo da sociedade, são trabalhos que são produzidos de grandiosíssima importância para a sociedade. A gente não pode de maneira alguma perder isso. E a gente sabe que a iniciativa privada tem sim as suas coisas a favor, mas a iniciativa privada ela não tem essa visão de pesquisa. Ela tem uma visão de lucro, né? Porque quando a pessoa investe, ela precisa de um retorno. E pesquisa, ela não tem esse retorno, né? A pesquisa tem um outro tipo de retorno, não é um retorno financeiro. O retorno financeiro, ele fica em segundo plano na pesquisa, né? Ela tem outro tipo de retorno. Então, o zoológico, ele tem essa grande importância de pesquisa, grande importância na educação, né? Na nossa educação, na educação Tem um projeto de educação ambiental muito importante, como eu disse, tem crianças e pessoas que nunca vão ver animais sem ser dentro do zoológico, porque não tem essa possibilidade de viajar, né? Exatamente. Então elas vêm dentro do zoológico. Agora tem um projeto pedagógico dentro, né? Sim. Monitorado. Sim. Exatamente. E eles têm também projetos de conservação de animais dentro do seu próprio ambiente, né? Animais da fauna brasileira, também eles têm esse projeto. Então, o zoológico é muito mais do que uma visitação, sendo que é de grande importância, claro, para o público a visitação, né? Mas eles são muito mais do que isso. Você falou da questão do lucro, a pesquisa não pode visar lucro, logicamente. Agora, a Fundação Jardim Zoológico, ela é autossustentável, né? Sim. Nós sabemos que o Estado ela não tem déficit para o Estado. Não dá um centavo para o Jardim Zoológico. Ela não dá um centavo. Ela é autofinanciada, né? Sim, ela é autossustentável. Me parece que é autossustentável com a sua lanchonete, as suas lanchonetes. A bilheteria, lanchonetes. E isso pode ser potencializado ainda mais. Me parece que tem uma fábrica de ração, tem clínica. Ele tem um laboratório próprio, né? Com exames de imagem, exames clínicos, que isso a gente pode vender para universidades, para outros locais, né, que podem trazer seus animais para fazer, e a gente pode vender isso. Quer dizer, também é uma forma de ganhar dinheiro, aumentar essa renda, né, caso precise. Mas, por enquanto, não há necessidade, porque não tem um déficit. Exatamente. E isso é colocado até pela própria gestão Dória. Eles anunciam isso, que não há déficit no zoológico. E a grande argumentação do governo para privatizar ou fazer concessões, terceirizações e PPPs era para desonerar o Estado. Mas como fazer concessão com a Fundação Zoológico se ela não é deficitária? Não tem lógica fazer isso. Não tem. Essa foi a primeira... Exatamente. Nós estamos questionando muito esse aspecto. Eu queria ouvir agora o Júlio César. Júlio, como que você está vendo essa questão? Qual é a sua visão? Você que é pesquisador, tanto do zoológico como também do Instituto, né? Você está acompanhando, fez uma grande intervenção na nossa audiência pública. Eu queria que você falasse um pouco. Tenho duas visões. Uma visão como participante, colaborador do zoológico, já há um pouco mais de 10 anos. Eu sou docente da Unifesp, e nós tivemos e temos ainda uma parceria tríplice entre o zoológico, a Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo, e a USP, a Universidade de São Paulo. E essa parceria científica, ela foi, na verdade, iniciada por uma vontade do zoológico em justamente desenvolver a parte de pesquisa, que já existia, né, a parte clínica, a conservação animal, e
nós entramos então para desenvolver um projeto ligado ao desenvolvimento de técnicas moleculares, então envolvendo biologia molecular, para poder incrementar esses estudos clínicos e também desenvolver outras pesquisas no ambiente do zoológico, que é um ambiente especial, pela quantidade de espécies animais exóticas que lá existem. Então, nós desenvolvemos pesquisa no processo de compostagem, que existe uma unidade produtora de composto orgânico no zoológico, que na verdade, eu diria um modelo, porque toda a matéria orgânica é reciclada em adubo, que vai para a fazenda do zoológico, formando então um ciclo virtuoso, sustentável. E também estudamos, aí estou falando de um estudo microbiológico, né? A microbiota, que a gente fala então o conjunto dos micro-organismos que habitam aquele ambiente do lago do zoológico, e também do trato intestinal de macacos bugio, tanto de vida livre que existem tanto no zoológico quanto no botânico, quanto também de bugios em cativeiro. Então, o objetivo dessas pesquisas, sempre na parceria com o zoológico, realmente determinando, impulsionando a pesquisa no zoológico, nessa parceria com a Unifesp e com a USP, visa então esse estudo de ecologia microbiana, tá? Entender então como que, se operam esses processos de degradação microbiana para você poder tratar uma matéria que seria descartada, poluente no meio ambiente, gerando um adubo, tá certo? Ou como que a degradação de biomassa que acontece, por exemplo, no intestino do macaco bugio, onde 40% da alimentação dele, vegetal, é utilizada para energia, para ele sobreviver. Então, além desse aspecto ecológico e também do lago, tem um aspecto biotecnológico, porque essas enzimas que são utilizadas pelos micro-organismos, em particular as bactérias, tanto no processo de compostagem quanto no intestino do macaco bugio, são enzimas hidrolíticas que degradam utilizando água, que são altamente demandadas na indústria, sobretudo na indústria que vem se intensificando cada vez mais, a indústria que utiliza a química verde. Então, substituindo etapas onerosas para o meio ambiente na indústria, seja etapas que utilizam substâncias químicas tóxicas, altas temperaturas, que podem ser então substituídas por esse tipo de enzimas que trabalham em meio aquoso e em temperatura ambiente. Então, isso tudo gera uma percepção muito boa para as indústrias que buscam justamente novidades nesse sentido. E as nossas pesquisas vêm sendo publicadas em revistas de impacto justamente por trazer essas novidades nos estudos genômicos que nós estamos efetuando, ainda estamos efetuando junto com o zoológico. Então, a nossa preocupação refere-se à continuidade da pesquisa no zoológico e também no botânico. Porque se, no caso do zoológico, eu estou naquela parte não visitada que a população ainda não conhece ou está ouvindo falar agora, já no Instituto Botânico eu conheço o Jardim Botânico, da visitação, mas a parte da pesquisa eu estou conhecendo agora. Quanto mais a gente conhece, mais a gente reconhece a importância, no caso aqui do Instituto Botânico, do Instituto da Fundação Parque Zoológico, na geração de conhecimento e de pesquisa científica no nosso estado, partindo de um corpo, um pessoal que é formado dentro dessas instituições e que não serão substituídos facilmente, porque são pessoas que são altamente dedicadas à pesquisa e ao manejo, seja das plantas, seja dos animais. A propósito, eu gostaria de Pois complementar. Sim, é lógico, sem dúvida. Você falou em números, né? Em números. Então, o Instituto de Botânica tem um programa de pós-graduação. Ele chama-se Em Biodiversidade Vegetal e Meio Ambiente. É um programa que sensu stricto, regido pela CAPES, igualzinho a um programa de pós-graduação da universidade, né? E ele é nível 5, é um nível bastante razoável para não ser da universidade, né? E cerca de 15 anos
ele tem já de duração, a gente já formou cerca de 400 mestrandos e doutorandos, né? Então a gente já teve esse número. E em média, a gente tem cerca de 200 publicações científicas por ano em revistas de alto impacto, algumas revistas nacionais. O Instituto tem uma revista chamada Rênia, né? É uma revista também que já é bastante conhecida na área de botânica, então realmente é um instituto totalmente devotado à pesquisa, exatamente como é a universidade, como é o zoológico. E tem também esse trabalho de oferecer à sociedade informação, conservação da biodiversidade, informação sobre a importância de se preservar o que ainda existe de florestas e de vegetação nativa no estado de São Paulo. Porque aquela área é um pulmão verde, né? É um em São pulmão Paulo. verde. Então, ali nós temos sob a nossa... Mata Atlântica. Mata Mata Atlântica, é o que Atlântica. resta de Mata Atlântica é ali. Então, o Jardim Botânico gerencia, ele tem a função também de manter coleções, que eles chamam, então, de conservação ex situ. Então, tem uma coleção um pouco similar ao zoológico, né? Então, você tem uma coleção de orquídeas que é talvez a maior coleção do país de espécies nativas, que é diferente daquele produtor, né, que faz híbridos, pensando mais em ornamentação, né? Então, ali a gente mantém as espécies nativas de bromélias e temos o Indexeminum, que é uma coleção de sementes de espécies nativas. E temos também 3 unidades de conservação que o Jardim Botânico gerencia e toma conta. Uma delas é justamente lá no Parque Estadual das Fontes do Ipiranga. Aquela floresta, a única floresta urbana que, olhando de cima, você enxerga, né? Ela tem um formato até parece uma meinha, né? Um pezinho, né? Então, olhando por uma foto de satélite, aquela mancha rosa que é a Grande São Paulo, você vê aquela floresta encravada na área urbana. Outra unidade de conservação que nós mantemos é a Reserva Biológica do Alto da Serra de Paranapiacaba, que foi uma reserva que foi criada por um pesquisador alemão que tinha paixão, né, pela natureza e pela Mata Atlântica, em 1909. Então, é uma reserva razoável. Então, a reserva de São Paulo tem cerca de 500 hectares, então é uma reserva bastante importante, né? Importante. É a casa, né, de várias espécies animais que a gente vê circulando. De vida livre ali, bugios e pássaros, vários, Dali é gambás, rota, né? Gambás, a gente vê muito bicho preguiça. Sim. E tem várias espécies que a gente vê e aquelas que também a gente não vê, sim, né, que existem lá, né? Então, é um trabalho muito importante e ainda temos uma unidade de conservação em área de cerrado, que é no interior de São Paulo, né? Então, Paranapiacaba é na borda da Serra do Mar e essa é em Mogi Guaçu. Então, essa é outra função do Instituto manter coleções, do Jardim Botânico, manter coleções ex situ, que seriam essas coleções de orquídeas, bromélias, Indexeminum, sementes, e coleções em vivo, né, in situ, que são as unidades de conservação. E nós temos ainda um herbário, né? Um herbário com, assim, é um dos maiores herbários do Brasil também. Ele tem cerca de 500.000 essicatas, que são exemplares, né, secos de uma diversidade imensa de espécies. E também criada desde a origem, praticamente, do Instituto de Botânica. Eu acho que a explanação que vocês fizeram aqui já mostra claramente a importância tanto do zoológico como também do Jardim Botânico e do Instituto, né? Até porque o Estado ele tem que
financiar a pesquisa, né, a ciência. É um investimento. É um né? investimento, isso não é gasto, é um investimento importante, está na Constituição Estadual, na Constituição Federal. Isso não pode ser um assistencialismo, um favor, uma esmola. O Estado é obrigado, por lei, a financiar pesquisa em todas as áreas, sobretudo nessa área ambiental Deixando que vocês claro estão... que ele não está financiando porque é Então, sustentável, a questão, né? eu queria levantar duas questões para vocês falarem um pouco, comentar. A primeira é que, havendo a privatização, e nós vamos lutar para que não haja privatização, embora o tema do programa seja a privatização do zoológico e do Jardim Botânico, eu quero deixar claro para o telespectador que entrou agora na nossa programação, que nós estamos aqui, nós somos totalmente contra a privatização. Né? Estamos nos mobilizando para que o projeto não seja aprovado, o projeto do governo Dória, o PL 183. Mas a pergunta que eu faço é a seguinte, olha, quais seriam os impactos dessas duas privatizações, né? Nós perderíamos na pesquisa, nós perderíamos todo esse acúmulo de pesquisa, né? Porque o Júlio César falou, olha, não haverá depois a reposição de cientistas, de servidores, porque uma empresa privada, ela não tem interesse em pesquisa, a pesquisa não dá lucro, pelo menos lucro imediato. Qual o interesse de uma empresa que visa lucro? Porque nenhuma empresa vai entrar numa licitação para administrar o zoológico se ela tem que ter um lucro. Né? E pesquisa não dá lucro, a pesquisa é importante para a sociedade, né? Mas nós temos várias experiências de outros equipamentos no Brasil que foram privatizados e nós perdemos muito nessa área da pesquisa, né, da ciência. Então a pergunta que eu faço também, é essa para vocês. E sobre ainda a questão do financiamento, olha, o Jardim Zoológico é autossustentável do ponto de vista econômico. O Jardim Botânico também, ele não gera gasto? Não, na verdade a situação é um pouco diferente em relação... Mas é um investimento menor, não é nada impactante para o Estado, me parece 3 milhões, alguma coisa, na verdade, no máximo isso. É um órgão de administração direta da Secretaria, então, portanto, ele é mantido pelo governo, né? Sim, existe algumas entradas que nós conseguimos através da visitação no Jardim Botânico, não é tanto quanto o zoo, porque... Vocês têm eventos também, restaurantes? Temos eventos, né? Tem uma área concedida para restaurante, nós atendemos assim pessoas que queiram fazer fotos, né? E fora isso, os pesquisadores vão sempre atrás de financiamento à pesquisa, porque o orçamento do governo tem sido ano a ano menor. Reduzido. Isso Verdade. não é deste governo, vem vindo ao longo dos anos. Então, esse orçamento é basicamente para pagar as contas mais básicas, né? Então, para fazermos pesquisa, né? Então, os pesquisadores acabam se mobilizando, indo em busca de financiamento em órgãos de fomento, como a FAPESP, como o CNPq. Então, a pesquisa sobrevive principalmente do financiamento de órgãos de fomento, inclusive do Estado de São Paulo. Recentemente, nós ganhamos um auxílio financeiro da FAPESP, dentro de um edital, inclusive financiado pelo governo, né? E com isso, nós conseguimos melhorar a infraestrutura de pesquisa, nós estamos montando um laboratório multiusuário, ganhamos muitas bolsas, né, de mestrado, doutorado, pós-doutorado. Então, esse edital financiado pela FAPESP, com parceria com o próprio governo do Estado de São Paulo, ele deu um alívio, né, para que nós continuemos nessa pesquisa. E o tema é o desafio da conservação da biodiversidade frente a mudanças climáticas e poluição atmosférica. É um debate internacional hoje, mundial, né? Mas aí, olha, mesmo que eu tive informação de que há um investimento de 3 ou 4 milhões no máximo, 3 milhões no máximo de 4. Isso para o Estado de São Paulo não é nada, é o estado mais rico da América Latina, com um orçamento anual de 230 bilhões, não milhões,
bilhões de muito reais. pouco. Não é nada e a obrigação do Estado financiar. O Instituto não tem obrigação nenhuma de dar lucro, nem o Jardim Botânico, nem o Zoológico. Não Isso tem que eu ia obrigação colocar, né, nenhuma de Marisa? dar lucro. Isso é investimento, Eu ia né? colocar Como como né? a gente sempre tem que colocar, que isso não é um gasto, é Não um é um investimento. gasto, é um investimento e é obrigação do investimento Estado. naquela Então, área, que é uma área que sempre está dando em volta. Mesmo que o zoológico não fosse oneroso para o Estado, não seria oneroso porque seria um investimento. Sim, e seria insignificante do ponto de vista do impacto orçamentário. Então, isso eu queria deixar bem claro, que não há motivo para privatizar, para fazer concessão, porque são 2 equipamentos públicos do Estado de São Paulo que funcionam muito bem, né? Do jeito que eles estão funcionando. Não há necessidade de entregar isso para a iniciativa privada. Não é um órgão que na não nossa produz. opinião, eu já falei na audiência pública para o secretário Meio Ambiente, que existem interesses econômicos e empresariais por detrás da aprovação desse projeto. Nós estamos denunciando isso exaustivamente aqui. Tem empresas interessadas nisso, né? Agora, essa é uma pergunta. Agora, os impactos negativos de entregar esse patrimônio para uma empresa privada com fins lucrativos. Como que você vê, Daniela e Júlio César? Então, a gente perde onde? No ponto de vista do animal, né, do bem-estar animal, é muito complicado, porque o que acontece? Como você disse, a empresa privada, ela vai querer, com legitimidade, ela vai investir, eles até disseram, no mínimo 60 milhões, né? Ela vai querer lucro, né? Eu acho que ela legítimo. Quer um retorno. Ela vai querer o retorno no investimento dela. E do ponto de vista animal, eu até acho que é fácil pensar. Claro que aqui eu estou imaginando um cenário, mas não é difícil a gente imaginar que ele vai querer um retorno dos 60 milhões que ele vai investir. Lá a gente tem N animais que estão expostos. O que ele vai imaginar? Ele vai pensar, bom, o tigre, vamos dar um exemplo, o tigre siberiano é o tigre que vai trazer mais bilheteria. Então, a gente vai ter que expor o tigre siberiano e não o tigre de Bengala. A gente tira o urso pardo e coloca o urso polar, vamos dar um exemplo. E assim vai. Hoje o zoológico não pensa assim. Hoje o zoológico pensa de uma forma de educação. Ele dá valor para a fauna brasileira. Então, porque não é um zoológico que tem essa visão, o que dá mais público, né? Tem outro pensamento. E quando a gente pensa em iniciativa privada, é o que vende mais bilhete. Então, do ponto de vista de bem-estar animal, a gente fica numa situação muito delicada. Os animais, eles são vidas, né? A gente tem que ver desse ponto, né? E aí a gente fica numa situação que é muito delicado, né? Eu entendo o lado do empresário que chega lá, mas essa situação não tem como privatizar uma instituição que ela lida com vidas, ela lida com pesquisa e ela não vai poder dar o lucro, o retorno para o empresário do investimento que ele quer, um monstruoso que ele vai fazer. Então, a privatização não pode acontecer, não tem sentido de acontecer. É uma instituição que está funcionando muito bem, não tem justificativa para acontecer, ela está funcionando, a gente deu já vários embasamentos aqui que ela está funcionando, tanto do Instituto Botânico quanto da Fundação. Então, se fosse uma coisa que tivesse parada, que precisasse mesmo de um investimento, acho que a gente não estaria aqui, mas ela está funcionando e investir dinheiro não vai mudar nada, vai prejudicar. Desculpe. Só o Júlio, César, desculpa. como que você vê essa questão? Júlio, vejo... será? Porque já está claro para nós que não tem ônus para o Estado, e mesmo que tivesse algum investimento aí, seria obrigação do Estado. Mas parece que o governo tem um fetiche, né, pela privatização, um fundamentalismo, tem que privatizar tudo que é público, tem que ser privatizado. Mas, Júlio, olha, quais são os impactos, na sua opinião? O que a gente perde? Eu acho que o ônus para o Estado é justamente o que pode ser perdido, que é a pesquisa
de espécies silvestres, vegetais, animais. Até ia perguntar, porque acho que foi a semana passada que saiu um levantamento de que o desmatamento na Mata Atlântica diminuiu. Sim. E eu acho que isso não acontece espontaneamente. Quando a gente pensa num fenômeno de conservação, isso tem muita pesquisa por trás. Sim. Como que você vai recompor uma mata que foi impactada? Você tem que saber o que tinha antes, você tem que ter as sementes, tem que ter as mudas para poder repor aquilo de modo a que você realmente minimize e eventualmente pare aquele impacto. Exatamente, assim, tem uma linha de pesquisa no Instituto que é exatamente essa, né? De encontrar qual é o melhor modelo de restauração dessas florestas, né? E a nossa maior preocupação lá em relação à privatização é que o Jardim Botânico, são duas preocupações, né? Primeiro, o Jardim Botânico, ele foi criado e ele tem a missão de lazer contemplativo e educação ambiental, conservação da biodiversidade. Então, com essa missão, fica muito difícil enxergar como uma empresa privada conseguirá lucro suficiente, né, para mantendo essa missão. Isso é uma condição importante para que o Jardim Botânico permaneça na categoria A que ele recebeu pelo CONAMA, por fazer exatamente educação ambiental, conservação da biodiversidade e lazer contemplativo. Então, basicamente, educação, conservação da biodiversidade. Então, eu não vejo como uma empresa possa lucrar tanto com essa missão. A nossa segunda preocupação lá no Instituto de Botânica, aí é mais no Instituto, nós somos servidores públicos, né, todos contratados pelo governo. Concursados, aprovados em concurso público. Somos 59 pesquisadores, 60 pesquisadores e tem um número ainda razoável de funcionários de apoio à pesquisa, todos concursados como de acordo com as regras do Estado. Então, a nossa maior surpresa foi quando nós vimos a área de abrangência da concessão, que inclui a área de pesquisa, ou seja, inclui o Instituto de Pesquisa, a área em que o público não tem acesso. Embora a gente esteja exatamente contígua, né? Então a gente é exatamente vizinho, nós somos vizinhos, Jardim Botânico e Instituto de Botânica, na mesma área, no mesmo quintal, vamos dizer assim, né? A concessão vai abranger o instituto, os laboratórios, os núcleos de pesquisa, e isso nos leva a ficar preocupados o que vai acontecer. Embora o governo garantiu, inclusive eu estive na última audiência, garantiu que é apenas para contribuir para a manutenção, para a melhoria da infraestrutura, e isso é uma insegurança da nossa parte. E outra coisa que eu gostaria de colocar, que eu vindo da sua fala, é quando você fala que o governo não há um prejuízo, né? É um investimento mesmo, porque é uma poupança que o governo faz, considerando que a nossa missão principal da conservação da biodiversidade, ou seja, da floresta que ainda resta no estado de São Paulo, né? Qual é a função dessa floresta? Qual é o serviço que essa floresta faz para a sociedade, para a população? Ela regula clima, ela filtra poluição, ela sequestra carbono, né, CO2. Que são pautas mundiais. Ela mantém a qualidade de água e mantém quantidade. Então, hoje, a pesquisa na área ambiental vai muito em função de conhecer os serviços ecossistêmicos oferecidos à população, que melhoram o bem-estar da população. Sim. Né? Então, se você retira, se você não conserva, se você não conhece a biodiversidade, se você não investe em pesquisa para a conservação desses fragmentos que ainda existem aqui na Grande São Paulo, o prejuízo ao Estado vai ser imenso. Isso é tão importante que você está dizendo, que a questão, por exemplo, da febre amarela, né? Isso, um exemplo ótimo. Um exemplo.
Isso é uma questão de saúde pública. Quando teve a epidemia da febre amarela, a gente tem bugios lá, né, na região, que não são os bugios que estão dentro do zoológico. Tem vida livre ali dentro da Mata Atlântica. Não teve um caso de morte de bugio por febre amarela. Nenhum macaco, não só bugio, nenhum macaco morreu de febre amarela na região do Jardim Zoológico, nem fora, nem dentro. Nem os moradores do Jardim Zoológico, nem os macacos moradores, nem os de vida livre. Quer dizer... Isso devido a esse trabalho. Ao trabalho da Fundação do Jardim Zoológico. Quer dizer, é um trabalho muito importante. Isso é um trabalho para a saúde humana. E os bugios moram onde? Moram nesses fragmentos florestais que ainda existem. Exatamente. Quer dizer, é um trabalho importantíssimo. Daniela, mas esse trabalho ele é efetuado por pessoas que são realmente dedicadas, que são formadas ali. Você acha que esse pessoal pode ser trocado eventualmente? De jeito nenhum. Dentro de uma perspectiva... Até porque tem todo um acúmulo de pesquisa, uma memória. Quer dizer, né? é um conhecimento passado história. de geração para geração, passado de um para outro. E como eles disseram, são cargos públicos, né? E são não cargos se forma um pesquisador em dia para noite. Não. Então, quanto mais tempo dedicado... Falando da pesquisa, né, eu como pesquisador, uma coisa que eu vejo com bastante temeridade justamente é a formação de profissionais altamente qualificados, e aí se vamos pensar no programa de pós-graduação do botânico e no programa de pós-graduação, mestrado profissionalizante com UFSCar do zoológico, porque, na verdade, esse é o grande lucro para o Estado. É a formação de pessoal gabaritado, profissionais gabaritados para poder atuar em conservação, em estudo de biodiversidade. E aí a gente está falando, o empresário, de fato, se nós formos olhar, no Brasil, 99% da pesquisa é feita dentro de organismos públicos, universidades, institutos de pesquisa. 99%. Isso não significa que nunca a iniciativa privada vá realizar pesquisa. O que precisa é uma cultura para isso. E de onde pode vir essa cultura? Justamente desse pessoal que é formado nesses programas, que hoje em dia existe. Teve um trabalho de uma pesquisadora, eu não vou saber falar o nome dela, que ela faz doutorado na Exalc, da USP, e ela tem uma empresa que atua numa pesquisa para evitar o atropelamento de animais em rodovias. Ela acabou de ganhar um financiamento europeu de 100 mil euros. Que é do puro. Então, você imagina uma pessoa que está fazendo uma pesquisa dentro de uma universidade pública, tá certo? Está tendo a sua empresa... Ela é uma empresária, tá certo? Que está trabalhando em prol da sociedade e, logicamente, da sua empresa. Então, eu acho que isso traz uma importância de que tudo isso pode estar em risco em favor, no final das contas, do quê? De uma bilheteria? Sim. É esse que é o problema. Na medida em que você não protege a pesquisa, em que você está oferecendo para uma concessionária laboratórios de pesquisa, na medida em que justamente esse dividendo que vem da bilheteria financia pesquisa dentro do zoológico, pelo menos eu posso dizer, porque o laboratório de biologia molecular que foi feito lá, que é público, foi feito com investimento do zoológico e investimento de nossos projetos financiados pela FAPESP. Então nós trabalhamos pelo Estado de São Paulo, pelo Brasil, pela cidade de São Paulo. Para a população. Isso não é lucro? Isso para mim é um lucro imponderável que sinaliza o futuro. Porque se não tiver meio ambiente, que futuro nós teremos? Você há de considerar que vai haver, assim, o Estado vai economizar muito investindo em pesquisa, com menos problemas de saúde relacionados a mudanças climáticas, a mortes, né? Porque isso é comprovado, existe A febre amarela é um caso? Um caso. Um caso fato, né? E existem mortes associadas, assim, a Faculdade de Medicina da USP tem claramente esses dados, né? Quanto a mais de morte, além da média natural, né, ocorre em função de uma
uma mudança climática excessiva, um excesso de calor. O corpo humano não está preparado. Não está preparado. Por morte por poluentes, por respirar esse ar poluído da cidade de São Paulo. Então, por assim, mortes de idosos, por problemas respiratórios, por... A gente está falando de uma concessão de 35 anos. 35. 35 anos é muito tempo, é uma vida. A gente não sabe o que vai acontecer com 35 anos. A falta de investimento da pesquisa hoje, muito provavelmente, assim, a população vai colher esses frutos daqui a 30 anos, 40 anos. Então, a pesquisa realmente é um investimento de longo prazo, né, que é necessário ser feita, né, e é necessário ser garantida dentro desse projeto de lei. Né? Então, a gente está batalhando por isso, por preservar a nossa propriedade intelectual, a nossa liberdade e as nossas linhas de pesquisa, que são muito importantes para o Estado de São Paulo, para a população, para a sociedade em geral. Porque e já tem os frutos, né? Não é uma coisa de longo prazo que vai colher frutos. Hoje a gente já tem pesquisas que são práticas, que hoje já estão sendo aplicadas. São todas pesquisas práticas. Que traz soberania para o país. Sim. É um fator, o desenvolvimento da pesquisa e da tecnologia é um fator de soberania em qualquer país que se pretende desenvolvido, em vias de desenvolvimento ou que pretenda se desenvolver. Olha, as explanações que vocês fizeram foram e são altamente pertinentes e convincentes, no sentido de que nós não podemos permitir a aprovação do PL 183. Nós temos que defender esses dois grandes patrimônios. Junto. Justamente porque essa luta não é só uma luta de quem está lá dentro do Instituto, no Jardim Zoológico, tem que ser uma luta dos 45 milhões de habitantes do Estado de São Paulo, que é um patrimônio nosso, do Estado de São Paulo e do Brasil. Então, é muito importante que o telespectador que está assistindo o programa pressione o governo Dória a retirar o projeto da Assembleia Legislativa. Nós não aceitamos isso, a população não aceita, né, a privatização do Jardim Botânico e nem do Zoológico. E é muito importante que a população também, além de pressionar o Executivo, o governador Dória, pressione os 94 deputados para que se coloquem contra, para que faça obstrução desse projeto e, se por acaso o projeto entrar em votação, que os deputados e deputadas votem contrariamente ao PL 183. Nós vamos perder pesquisa, patrimônio ambiental, isso é um desastre para o Estado de São Paulo, para a fauna, para a flora. É um retrocesso muito grande. Nós não podemos permitir isso. Essa é uma luta em defesa da cidadania, do meio ambiente, da pesquisa, do investimento, da ciência. É muito importante que você que está assistindo, você que acompanhou aqui, conheceu algumas das muitas argumentações contrárias à privatização, à concessão. Eles chamam de concessão, mas é uma privatização mesmo, por mais de 30 anos, 35 anos, 35. Entregar um absurdo total. Então, nós estamos aqui irmanados, associados a essa luta, junto com toda a comunidade científica, acadêmica, com os funcionários, servidores das duas instituições e com vários setores da sociedade que já estão se mobilizando, entidades, associações. A Associação de Moradores é contra, da região. Sim. Então, nós temos um movimento, mas a sua participação, telespectador, é muito importante, porque o Jardim Zoológico é seu, o Jardim Botânico, o Instituto, né? Nós financiamos esse trabalho importante de excelência e de ponta. Eu quero muito agradecer a presença de vocês, né, da Marisa Domingos, que é pesquisadora do Instituto de Botânica, a Daniela Gurgel, médica veterinária, que tem acompanhado os trabalhos aqui, feito um trabalho importante, e também o Júlio César, que é farmacêutico e doutor em bioquímica pela USP. Obrigado, viu? Obrigado. Júlio, Daniela, Marisa, pela participação, pela contribuição que vocês estão dando, não só no programa, mas também participando das audiências, fazendo intervenções importantes e pertinentes para a defesa desse nosso grande patrimônio ambiental. Muito obrigado. Nós encerramos o nosso programa. Obrigada, Carlos. Vale a pena.